noite a todos. Se vocês me permitirem, eu vou descer do púlpito, tá? Acho que eu vou ficar mais à vontade, né? O material que nós trouxemos hoje, ele não é propriamente um material doutrinário, tá? Mas é uma leitura técnica, né? Um enfoque científico de questões que estão intimamente relacionadas à espiritualidade, relacionado a muitos dos conceitos e princípios que o Espiritismo defende e nutre e renova, né? E antes de nós começarmos, só mais alguns esclarecimentos. Propositadamente, eu selecionei imagens que não são espíritas e algumas frases, ditos, passagens de livros, textos de outras tradições religiosas, né? Também propositadamente, para nós nos darmos conta cada vez mais que a mensagem espírita é uma mensagem universalista, né? Que o grande papel do espiritismo não é vencer nenhuma outra religião, não é suplantar nenhuma outra religião, e sim se constituir como um elo de ligação entre todas elas, porque ele trabalha aqueles conceitos fundamentais, aquelas ideias fundamentais que estão no cerne de todas as grandes tradições religiosas, né? Então a ideia de apresentar dessa maneira é também uma forma de nós nos darmos conta, né, dessa semelhança intrínseca, né, essencial entre todas as grandes religiões, tá? Então não é da nossa parte nenhuma desprestígio, nada, mas é um instrumento didático que nós utilizamos nessa exposição. Nós não vamos falar só de prece e meditação, mas nós vamos falar também de comida, né? Comida influi na mente, comida influi no cérebro. Nós vamos falar sobre exercício, exercício influi na mente, influi no cérebro, influi na minha capacidade de me conectar com Deus, com a espiritualidade, né? Nós vamos falar sobre prece e meditação também. E rapidamente, gente, eu gostaria assim nos primeiros 10 slides, de forma muito rudimentar, até pela falta talvez de profundidade dos meus conhecimentos, só a gente apresentar uma visão panorâmica da evolução da visão de mundo de duas grandes áreas do conhecimento, que é a biologia e a física, né? Com o objetivo de nós nos darmos conta de que aquilo que a espiritualidade já nos diz há milênios, né, desde as tradições orientais, revigorado, renovado com a revelação espírita, né, no século XIX, né, continua cada vez mais atual, né, e projetando um futuro grandioso, espetacular, de muita renovação na superfície desse planeta, apesar de a gente não acreditar muito, né? Quando a gente olha para o lado, a gente acha que está difícil, né, a espiritualidade reverter essa situação caótica que a gente vive. Muito bem. Então, até o final do século XIX, início do século XX, né, a descrição do mundo pelos olhos da física seguia uma linha determinística, né? O que é isso? A física clássica, ela descrevia fenômenos da natureza que são corriqueiros, né, que são fenômenos do dia a dia, né, de uma forma muito clara, mas de uma forma muito mecânica, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Todos que passaram pelo ensino fundamental, ensino médio, lá pelas tantas tiveram aquela aula de física, alguns odiaram, né? Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, né? Vejam aqui, ó. Eu estou aqui, eu quero chegar aqui, né? São 50 quilômetros. 50 quilômetros entre o trabalho e a minha casa, né? Se eu souber quanto tempo leva para eu percorrer esse trajeto, eu posso utilizar essa fórmula aqui, que é uma fórmula clássica da física, né? Que diz distância igual a velocidade vezes o tempo, né? Então eu posso pegar a distância, 50 km, eu passo aqui a velocidade para denominador, divido a distância pela velocidade, eu vou ter o tempo. Sabendo a distância e sabendo a velocidade, eu sei quanto tempo leva para eu chegar daqui até lá, né? A gente faz isso para ir para Tramandaí, né? 90 km, se eu for a 90 km por hora, eu vou chegar lá
Numa hora, né? Se não tiver que parar ali no pedágio. Tá? Muito bem. E mais, a física clássica nos dizia para a gente... A física clássica nos dizia que para a gente ir do ponto A ao ponto B, nós tínhamos que percorrer cada milímetro dessa trajetória. Essa trajetória poderia ser reta, poderia ter uma série de curvas, né? Mas para eu ir de A até B, eu tinha que percorrer todos os milímetros do trajeto da trajetória escolhida para ir de um lugar a outro. Isso é lógico, né? Isso a gente vê, né? Normalmente, quando eu quero voltar para minha casa, né, eu tenho que percorrer todos os milímetros das ruas que levam à minha casa. Eu não posso simplesmente vou para a minha casa e apareço lá, né? A gente gostaria que fosse assim. Então, isso é física clássica. Ela define o mundo mostrando que os objetos são materiais, que para ir de um lugar ao outro eu tenho que percorrer esse espaço milímetro a milímetro num certo período de tempo, né? Isso funciona e através disso, através dessa física que o homem chegou à Lua, né? O homem chegou à Lua com a física clássica. Não existia microcomputador, existiam os primeiros computadores, estavam sendo ainda construídos, né, utilizando exclusivamente esses conceitos bem tradicionais que explicam uma série de fenômenos, mas não conseguem explicar uma infinidade de outros fenômenos que têm uma conotação cada vez mais espiritualista. Tá? Da mesma maneira, gente, duas grandes visões do mundo continuam se degladiando, né? Uma é a visão de que a vida foi criada por um ato divino. Deus, né? Onipotente, onipresente, né? Cansou-se de sentir só no mundo e no universo e resolveu criar as criaturas, né? E num passe de mágica, a partir de determinado momento, as criaturas começaram a surgir no planeta Terra, em outros planetas, né, como fruto de um ato divino. A gente chama isso de criacionismo, né? E muitas passagens da Bíblia, né, interpretadas de maneira literal, levam a gente a fazer esse tipo de raciocínio, né, como se tivesse sido um automático imediato da vontade de Deus, a criação da vida, das formas como elas estão. Ao longo da história da biologia surgiram evidências experimentais, biológicas, observacionais de que talvez o surgimento da vida não fosse assim, né? Daí surgiu a teoria da evolução das espécies, né? Que ficou consagrada por esse pesquisador aqui, o Charles Darwin, né? Com a publicação do seu livro também ainda clássico, no século XIX, né? E Darwin dizia o seguinte, que a vida, que o homem veio do macaco. Isso não é novidade para nós, né? Mas naquela época era motivo de ir para a fogueira, por dizer isso, né? Que o homem tinha vindo do macaco, de um ser inferior, né? Recém estávamos saindo da Idade Média, né? Era motivo para ir para a fogueira alguém dizer isso, né? E mais, ele dizia que não precisava da ajuda de Deus para as espécies evoluírem, né? Bastavam aquilo que ele chamava de seleção natural. O ambiente selecionava os organismos mais adaptados. Por exemplo, vinha uma nevasca, 2 meses de frio, menos 19 graus, quem é que sobrevivia? Os animais com pelo. Por exemplo, meu cachorro lá em casa, que é um Shih Tzu, provavelmente sobreviveria. Diferente de um Fox, que tem um pelo curto. Provavelmente ele sucumbiria, né? E nas próximas gerações eu teria gerações de cachorros com pelo comprido. Isso é seleção natural. E ela explica muitas observações da natureza, né? E efetivamente seleção natural há. Né? Seleção natural há. Né? Quase que simultaneamente, um pouquinho depois, surgiu as leis da genética. Não se tinha descoberto DNA nem genes, né? Mas esse monge aqui, o Gregor Mendel, né? Um monge augustiniano austríaco, né? Começou a estudar ervilhas
e viu que as gerações de ervilhas seguiam um padrão determinado. E ele estabeleceu que esses padrões de herança seguiam regras e que podiam explicar uma série de variabilidades que eram observadas na natureza. Bom, então, ainda hoje, a biologia acredita que tudo que a gente vê por aí, né, que desde a primeira forma viva que surgiu lá nos oceanos, né, nas águas tépidas dos oceanos, né, organismos unicelulares, depois os organismos multicelulares, na terra, no ar, etc., tudo isso que a gente vê é fruto de mutações ao acaso do material genético. Surgem mutações no material genético ao acaso e a natureza seleciona aquelas mutações que são favoráveis à sobrevivência, sobrevivem os indivíduos, as espécies mais adaptadas, e assim vai se perpetuando e evoluindo as espécies, né? Do tipo assim, eu pego todo o alfabeto, jogo no chão e eu consigo gerar um romance com isso, né? Isso é o acaso, tá? Mas tem uma verdade biológica a isso, né? Então, hoje ainda predomina essa visão aqui, tá? Fundamentada no acaso, né? A vida surgiu do acaso, a evolução do simples para o complexo surgiu o acaso, né? Até violando uma lei chamada da entropia, que é uma lei da física, né? A lei da física de entropia diz que qualquer coisa organizada, se não houver uma força que mantém ela coesa, a tendência é esse sistema se desorganizar. É só deixar uma criança de 2 anos sozinha em casa, de tarde, né? Sem ninguém por perto, vocês vão ver, ter a noção, claro, o que é a lei da entropia. Quando vocês voltarem para casa, a casa é completamente caótica, né? A não ser que tenha uma força externa chamada mamãe, né? E bota na cadeira de pensar, às vezes, quando é necessário, né? E define qual a parede que é para riscar e qual a parede que não é para riscar, né? Então, o neodarwinismo, né, ele defende uma ideia contrária a esse princípio de entropia, né? Do simples para o complexo ao acaso, por seleção natural e por mutações aleatórias ao acaso, né? Aqui, ao longo da exposição, nós vamos ver que essa frase aqui do George Harrison, que era um dos Beatles, né? Tá tudo na mente, não é só uma figura poética, né? De um artista, de um mundo, né? Nós queremos defender a ideia, acho que alguns dos slides que nós trouxemos vão reforçar isso como uma lei física, uma lei universal, como tudo está na mente, tá? Bom, biologia está mudando, a física está mudando, o que está mudando? Na biologia, gente, surgiu uma coisa agora de uns anos para cá chamada epigenética. Antes se acreditava que para uma espécie evoluir e para um filho herdar dos seus pais alguma informação genética que se perpetua ao longo das múltiplas gerações, tinha que ocorrer uma mutação, uma alteração na sequência do ácido chamado DNA. DNA é um ácido, é uma substância química que está lá dentro das células e é o DNA que contém os genes que codificam informações específicas do nosso corpo, cor dos olhos, tamanho, né, predisposição a doenças, predisposição à saúde, etc. Né? Então, uma mutação significa mudança na estrutura desse DNA. E quando ocorre essa mudança na estrutura, isso pode trazer uma vantagem para a pessoa, né? Por exemplo, pode surgir uma mutação no DNA que confere aqui ao Maurício a capacidade de organizar as palestras aqui na União Espírita, né, mentalmente, sem a utilização de telefone celular, sem a utilização de nenhum sistema via internet. Ele simplesmente pensa, se conecta com as pessoas aceitam ou não os convites, né? Mas pode ser que essa mesma mutação genética, né, confira ao Maurício uma deficiência.
né? Incapacidade de falar, por exemplo, ou perda da capacidade de falar. Então, a mutação ela pode ser favorável ao indivíduo ou desfavorável, e o meio depois age selecionando. Tá? Muito bem. O que a epigenética nos diz? Que existem características que a gente pode herdar dos nossos pais e pode transferir para os nossos filhos, que não envolvem mudança do material genético. Envolve mudança na maneira desse material genético se expressar. O que eu quero dizer com isso? Todos nós, por exemplo, temos genes no nosso corpo chamados oncogenes. São genes silenciosos e o nome onco se relaciona a câncer, né? São genes silenciosos que, se forem ativados, dão origem a câncer. Todos nós temos bombas relógio de câncer dentro da gente, chamados oncogenes, né? Uma série de fatores ambientais, vírus, radiações, toxinas, quem sabe o pensamento e as emoções, pode fazer com que esse gene que não estava se manifestando, se manifeste e eu tenha o desenvolvimento de um tumor. Ao contrário, eu posso ter genes, e na verdade nós temos genes, que se ativados podem gerar habilidades extraordinárias, quem sabe da inteligência, da intuição, da paranormalidade, né? E todos esses fatores podem agir nesse gene, não mudando ele, mas fazendo ele se expressar. Isso se chama epigenética, né? Isso está mudando o nosso entendimento de como a vida se organiza e evolui, né? Existia um biólogo também no século XIX, chamado Lamarck, que defendia a ideia que se poderia transferir para as gerações futuras características adquiridas, não por mutação, né? O exemplo clássico era o seguinte: Lamarck defendia a ideia, por exemplo, por que as girafas ficaram com o pescoço comprido? Por que as girafas ficavam com o pescoço comprido? Para alcançar as folhas mais altas. Tem duas maneiras de a gente entender isso. Uma é o seguinte: elas foram espichando, ou aquelas que tinham pescoço curto foram eliminadas pela seleção natural, porque morriam de fome no inverno, quando as folhas iam sumindo, só sobravam as folhas mais em cima. Então são duas explicações. Lamarck defendia a ideia de que a girafa ia espichando o pescoço, ia ficando com o pescoço maior para alcançar as folhas, né? Darwin defendia a ideia de que a natureza eliminava as de pescoço curto, sobravam as de pescoço mais comprido, que cruzavam entre si, geravam filhas de pescoçudas, né? E daí surgiram as girafas grandes, né? Mas essa coisa da epigenética aqui está mostrando, gente, que Lamarck não estava todo errado. Tem muitas características que a gente herda, escolhas, pensamentos, atitudes, características físicas que a gente transfere para os nossos filhos, né? Não por um mecanismo de mutação, mas por um mecanismo epigenético. Bom, uma outra coisa, gente, que tem tudo a ver com espiritualidade, nós temos que ter essas informações para cada vez mais termos a ideia de que fé, hoje em dia, não é um ato cego, né? Hoje há muita evidência científica, né, de que fé é uma verdade, né? Acreditar em algo maior não é mais um devaneio místico, né, de pessoas imaturas, pessoas frágeis que precisam um Todo-Poderoso para explicar as mazelas do mundo e o porquê da dor e etc, para dar esperança, né? Vejam isso aqui, ó. Esse bioquímico aqui, Michael B., ele não criou o conceito, mas ele defendeu muito o conceito. Complexidades irredutíveis. Alguém já furou o dedinho, já saiu sangue alguma vez? Tá. O sangue continua saindo até a pessoa ficar anêmica? Não.
A maioria das pessoas, eles que não têm hemofilia, depois de um pouquinho, o sangue seca, né? Coagula. Sem isso, a gente morreria. A gente não poderia se ferir se não existisse o mecanismo da coagulação nos animais que têm sangue. A gente morreria por exsanguinação. Qualquer cortezinho não teria sobrevivência. Bom, uma coisa tão simples é astronomicamente complexa. A cascata da coagulação envolve pelo menos 30 moléculas diferentes, 30 proteínas. Uma vai ativando a outra em cascata para formar a rede de fibrina que forma o coágulo. Se uma delas está faltando, todo o sistema não funciona. É o que acontece na hemofilia. Dessas 30 na hemofilia, tem hemofilia A, hemofilia B, falta uma pecinha do quebra-cabeça e a pessoa vai arrancar o dente e morre de hemorragia porque não para de sangrar. Mesma coisa o olho. Né? Para o olho funcionar como uma filmadora da realidade, transferir a imagem em impulso nervoso e transferir o impulso nervoso para o cérebro, e o cérebro depois decodificar esse impulso nervoso e gerar uma imagem, ou tudo isso aí nasceu ao mesmo tempo, ou não é possível ter existido. Estão entendendo que eu quero chegar? E não pode ter nascido a lente antes, e depois de 1 milhão de anos aparecer a retina, né? Porque se aquilo não surge ao mesmo tempo, não teria função biológica, teria sido eliminado pela natureza. Então o que esse pesquisador defende? Por exemplo, ele fez um estudo matemático da cascata da coagulação. O tempo que levaria para que surgisse na natureza, por mutações aleatórias, 2 das 30 proteínas, 2 apenas dessas 30 proteínas surgissem ao mesmo tempo, levaria mais tempo do que a idade da Terra, 14 bilhões de anos. Então, esse cara aqui, ele não nega seleção natural, evolução das espécies, mas ele defende que em algum momento, de alguma forma, há uma intervenção que ele chama de design inteligente. Há um arquiteto, há um projetista, né? E nós vamos ver, quem se der ao prazer, né, de ler ou reler A Caminho da Luz, é um livrinho desse tamanho, né, que mostra a trajetória da vida no planeta Terra, né? Nós vamos ver lá Emmanuel dizendo que há mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás, nesse período aqui, período terciário, está lá no capítulo 3, né, a espiritualidade fazia experiências genéticas cotidianas aqui no planeta Terra, né, para criar as formas que dariam origem ao futuro homem. E naquela época, segundo o relato de Emmanuel, as leis de Mendel, né, que hoje explicam uma série de fenômenos genéticos, elas não operavam nesse momento, dada a grande intervenção da espiritualidade, gerando espécie, mudando espécie, testando, né? Porque quem está do lado de lá também não tem o conhecimento pronto, né? Os que estão do lado de lá também estão aprendendo, num outro nível, num outro plano, numa outra hierarquia, né? A vida é experimento, estão experimentando, né? A divindade, Deus, conferiu a essas entidades angélicas, né, o poder de manipular a genética e construindo as formas que dariam origem à espécie humana mais adiante. Tá? Então vejam, esses conceitos da nova biologia estão muito de acordo com o pensamento espírita, né, de que existe em algum momento intervenções inteligentes, né, para que a evolução da vida aconteça de maneira a atingir um objetivo, né? Um propósito final, e não que isso tudo é fruto do acaso, né? E simplesmente do acaso e da seleção natural, né? Então a nova biologia defende que existem as mutações aleatórias, existe a seleção natural, mas há também uma intencionalidade.
né, que age em diversos momentos na história da vida no planeta Terra, né, e nós também, né, a cada reencarne, né, o corpo espiritual do futuro reencarnante, né, funciona como essa matriz espiritual que modifica muitas vezes as características biológicas de acordo com as necessidades desse reencarnante. E a física também, né, gente? Vocês lembram daquela noção, né, que para eu chegar em casa agora eu tenho que percorrer todos os milímetros das ruas até chegar lá na minha casa? Pois é, tem uma coisa que acontece nos átomos que se chama saltos quânticos. Todo mundo já viu a imagem de um átomo que parece um sol, cheio de órbitas em volta? Já viram aquela imagem? Né? O núcleo, que é o Sol, o Sol é o núcleo do átomo e os planetas são os elétrons que giram em torno desse átomo, né? Muito bem. Quando a gente bombardeia um átomo de energia, de luz, a gente excita esse átomo, a gente dá mais energia aos elétrons, eles começam a rodar em velocidade mais alta, mais rápido, e eles pulam para uma órbita mais afastada do núcleo. Simples, eu dou mais energia, o átomo se agita, os elétrons absorvem energia e eles vão para órbitas mais afastadas. Quando eu retiro subitamente essa fonte de energia, ocorre um decaimento, os elétrons voltam para suas órbitas originais. Na física clássica, eles tinham que percorrer milímetro a milímetro do caminho de volta. Na física quântica não acontece isso. Ele simplesmente está na órbita de fora e instantaneamente ele aparece na órbita primeira, primordial, sem ter percorrido o espaço. Se chama salto quântico isso. Isso é um fenômeno da física, né? Existem diversas teorias hoje mostrando que, por exemplo, a teoria das cordas. Depois que Einstein descobriu a teoria da relatividade, né, o primeiro artigo foi em 2010, depois teve a relatividade restrita, foi, sei lá, 10, 15 anos depois. Depois o resto da vida, ele ficou tentando descobrir uma teoria na física que pudesse explicar todas as grandes 4 forças da física, né, que se chama teoria unitiva, unitária, né? E uma dessas teorias, ele não viveu o suficiente para que essa teoria surgisse. Talvez uma das teorias mais cotadas para explicar o mundo físico seja a tal da teoria das cordas, né? O que a teoria das cordas diz? Que para o mundo ser o que ele é, tem que ter pelo menos 11 dimensões. 11. Eu já me atrapalho na 4ª dimensão do tempo, né? Imagina 11 dimensões, né? Então, a física está começando a descrever um mundo muito parecido com aquilo que a gente lê em André Luiz, né? Nosso lar, outros planos, outras dimensões, planos que se cruzam, né? Aqueles que estão no plano inferior não conseguem enxergar aqueles que estão no plano superior, aqueles que estão no plano superior conseguem enxergar aqueles que estão no plano inferior. Aquilo que parecia fantasioso parece que tem uma base física, né? Esse outro experimento aqui, dupla fenda, ninguém consegue explicar isso, né? Resumindo, dependendo da vontade de quem está observando um elétron, ele pode passar por uma fenda como partícula ou como onda. Quem escolhe é a mente do observador, como se o elétron tivesse cérebro. Como é que o elétron sabe como é que eu quero que ele se comporte? Nem a minha sogra sabe como eu quero que ela se comporte. Embora, pela minha cara, às vezes ela deva intuir algumas coisas, né? Mas como é que o elétron vai saber que ele tem que se comportar como partícula ou como onda de acordo com o que eu estou querendo? E isso existe, isso já foi comprovado em laboratórios de física lá na década de 80, tá, gente? Opa! Então, cada vez mais, o universo está sendo descrito através desse termo aqui, ó, realidade entrelaçada.
Nessa realidade entrelaçada, é uma ilusão a separação entre nós. É uma ilusão de ótica. No mundo real subjacente, né, no mundo sutil, tudo está interconectado, como se fosse uma teia. Né? E se cai um grãozinho de areia num canto da teia, toda a teia vibra. Né? Daí a gente começa a entender por que o meu pensamento influi no de vocês e o de vocês influi no meu. E por que quando eu me comporto mal, o meu ato volta para mim, porque eu faço parte da teia, porque a realidade é entrelaçada, né? Vai e volta. Né? Quando eu firo o outro, eu estou ferindo a mim mesmo, porque é uma realidade entrelaçada. Né? Isso foi provado em laboratório, é um experimento que você já deve ter ouvido falar, muito palestrante fala, tal dos 2 elétrons que foram gerados ao mesmo tempo. Um é lançado por um lado do universo, o outro é lançado para o outro lado do universo. Quando um desses elétrons, quando eu mudo o sentido de rotação de um desses elétrons, a gente chama spin, o outro, no outro lado do universo, instantaneamente, automaticamente, passa a se comportar da mesma maneira. Instantâneo. Não levou tempo nenhum. Mostrando que esses 2 elétrons estão interconectados, entrelaçados. Bom, se isso acontece com um elétron, que até onde eu sei não tem cérebro, não tem hormônios, não tem TPM, não tem cefaleia, não tem nada disso, né? Será que não acontece com a gente isso também? Tá? Por que muitas vezes, né, eu entro num lugar e tenho sensações estranhas, né, agradáveis ou desagradáveis, né? Porque é uma realidade entrelaçada. Vamos passar adiante, né, gente? Senão nós vamos... Então, gente, eu selecionei aqui algumas frases de 3 pequenos livros e preciosos livros, né, para a gente ver que muitos destes conceitos da física fazem parte, né, da estrutura conceitual, filosófica, científica do espiritismo, né, e de outras tradições religiosas. Né. Aqui em Pensamento e Vida, a gente vê lá, ó, no capítulo, não me recordo do capítulo, a eletricidade é uma energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Tá, mas e daí? Bom, força eletromagnética, né? Como onda, o pensamento é entrelaçado. Eu me conecto com tudo e com todos. Como partícula, o pensamento é capaz de agir sobre a matéria. Emmanuel estava dizendo isso, que o pensamento também é dual. É uma forma de energia que cria um campo infinito, entrelaçamento, e em alguns momentos ele age com matéria, porque ele tem a propriedade de se comportar como partícula. Tá? E ele apresenta um conceito que parece místico e até muito semelhante ao que os orientais falam. Vejam essa frase aqui. A mente é o espelho da vida em toda parte. Espelho da vida em toda parte significa que a mente está em toda parte. Que a mente não está só dentro de mim. Que existe uma mente fora de mim e eu sou parte dessa mente. Eu tenho uma individualidade que sobrevive, que pré-existe e que continuará existindo. Mas por entrelaçamento eu faço parte dessa mente maior. Né? Emmanuel nos diz ainda, o cérebro é o dínamo que produz a energia mental. É o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento, que tudo move, cria e transforma. Daí aquela frase poética do George Harrison, né? Tudo está na mente, parece que tem, pelo menos é uma verdade espiritual, né? E parece que é uma verdade física também, né? Cada vez mais se tem a noção de que a mente das pessoas interfere no comportamento da matéria. Tá? Respiramos do mundo das imagens que projetamos e recebemos. Entrelaçamento. Gente, ser bonzinho é uma questão de sobrevivência.
Não é uma questão de ser bonzinho para agradar Papai do Céu, né? Se a gente não é bonzinho, a gente vai levar um pontapé da gente mesmo, até que a gente aprenda, se dê conta de que a gente faz parte desse todo e comece a trabalhar pelo todo. Isso se chama altruísmo. Quando eu reconheço o entrelaçamento e começo a trabalhar pelo todo, porque o todo sou eu. O que eu fizer para o todo volta para mim. É uma espécie de egoísmo que envolve tudo, todo o universo, que eu sei que volta para mim. Isso passa a ser, não passa a ser mais um ato de fé, né? É uma verdade física que eu dou volta. E aqui, gente, eu grifei um pouquinho, né? A vontade é um impacto determinante, no sentido que é a vontade que direciona, que dá força, vigor, direção e qualidade à energia mental. A matéria psi, as partículas mentais. Agora aqui, mecanismos da mediunidade. André Luiz, em 39, gente, recém estava aqui, ó, mal e mal a física quântica estava começando a aparecer. Ainda existia lá a briga de Einstein com não sei mais quem, porque um defendia uma coisa, outro defendia a outra, né? Olha o que tem lá no mecanismo da mediunidade. O pensamento, ele ainda é matéria, a matéria mental, né? E gera formações corpusculares mentais, que se comportam como onda e como partícula. Né? E aqui, Evolução em Dois Mundos, 20 anos depois, o corpo mental preside a formação do corpo espiritual, e esse é do corpo físico, né? E que nós temos, gente, um papel precioso no universo que cada um de nós tem que assumir cada vez mais, porque é a única maneira da gente ser feliz. E quando a gente ficar esperando a felicidade vir de fora, que o Lula traga, que os líderes das comunidades tragam, né, nós vamos estar sempre se frustrando. Né? Agora, quando eu passo a ser agente, né, ativo de prosperidade, de saúde, de bem-estar, né, utilizando tudo que é digno, valoroso, né, para trabalhar em benefício da vida, né, eu estou usando um atributo que é meu, que é divino, de co-criador. Né? E vejam que coisa interessante. Vocês devem ter, há uns anos, acho que uns 10 anos atrás, eu vi um filme muito bonito. Acho que se eu viria ainda, eu também diria que ele é um filme bonito. Se chama A Corrente do Bem. Viram o filme? Tem uma... eu não me lembro, eu lembro mais ou menos assim. É uma criança que começa a fazer uma ação de caridade, né? E daqui a pouquinho todos os vizinhos, aqueles mais fechados, começam a se empolgar com aquilo, né? O bem é contagioso, né? O bem é contagioso. Entrelaçamento. Quando eu cresço, eu estou gerando a oportunidade quântica para aqueles que estão ao meu lado também crescerem. E isso também é um fato biológico. Se estudou macacos que viviam em ilhas isoladas lá na Polinésia. Né? Não tinha como o macaco ir na outra ilha. Não tinha ferry boat. Né? Ficavam na casa. Numa dessas ilhas, o macaquinho, tinham lá os biólogos, eles jogavam de vez em quando frutas e comida na areia, né? E os macacos daquela ilha comiam com areia e tudo, jogavam na praia, o macaco ia lá com areia, fruta, sei lá, comia tudo com areia. Mas pelas tantas o macaco cansou de ter areia na boca e teve uma ideia brilhante, ele começou a lavar o alimento na água da praia, antes de comer. O que aconteceu? Depois de algum tempo, os macacos nas outras ilhas começaram a fazer ao mesmo tempo. Não tem e-mail entre macacos. Né? Eles não usam celular ainda. Né? Entrelaçamento. Quando eu cresço, eu estou ajudando o mundo a crescer. Não é egoísmo pensar em si. Né? Quem já leu aquele livro da década de 80, Fernão Capelo Gaivota, ali uma lição de espiritualidade, né? Ele teve que investir nele,
para depois poder ajudar aqueles que não queriam nada com pastel, né? Num outro momento, em outras circunstâncias. Tá? O plasma divino é a força em que todos vivemos. Olha que místico isso aqui, gente. Não parece ocidental, ó. Evolução em dois mundos. O plasma divino é a força em que todos vivemos. Em Deus nos movemos e existimos. Isso é André Luiz. Isso é um conceito oriental, de que existe uma mente e eu faço parte como individualidade dessa mente. Tá? E aqui está bem definido esse conceito de não localidade da física. Né? Nós vivemos dentro do plasma divino. Eu estou aqui, mas eu estou conectado com esse todo. Isso é eu não estou circunscrito ao aqui e agora. Embora a ilusão dos olhos faça a gente acreditar que seja assim. Tá? Então isso aqui é mais pura verdade, né, gente? Desculpe o inglês aqui. Primeiro eles vão rir, depois eles vão copiar. Não desista. Tá? Aquilo que era uma bobagem, que era ridículo, né? Era ridicularizado, hoje começa a ter fundamento, né? E as pessoas já não conseguem mais rir porque as evidências estão surgindo. Tá? Outra coisa que está mudando, gente, é a questão do cérebro, né? Quando eu entrei na faculdade, se dizia o seguinte: depois que tu nasce, tu só perde neurônio. Tristeza. Né? E depois que eu estudei mais um pouquinho, que eu descobri que depois dos 40 anos eu perco 10% da função renal por década. Significa que com 90 anos eu só vou ter um rim, mesmo tendo dois. Né? E que depois dos 40 anos eu perco 10% da massa magra, músculo, por década. Portanto, varra a sua casa e seu pátio. Não pague alguém para exercitar-se. Faça você mesmo e mantenha a sua massa muscular. Né? E tinha-se essa ideia de que o músculo, que a gente ia perdendo neurônio, e que envelhecer era uma função de perda de neurônio. Né? A ideia era que o cérebro humano tem um número definitivo de neurônios e só faria perdê-los ao longo da vida. Não é mais assim. Né? O envelhecimento não está obrigatoriamente associado a uma diminuição no número de neurônios, podendo este número se manter estável ou até mesmo aumentar nas pessoas idosas. Esse conhecimento, gente, já tem mais de 30 anos, né? Poucos de nós sabem disso. A gente tem ideia que a gente vai envelhecendo e a gente só está perdendo. Né? Só foi possível que a partir da década de 80 se começou a usar microscópicos tridimensionais e não bidimensionais. E daí eu consegui avaliar melhor as células novas e o número total de células. Né? E mais, gente, o que eu penso interfere no meu número de neurônios. O que eu como interfere no número de neurônios. O quanto eu me exercito interfere no número de neurônios. Tá? Então vejam aqui, ó, gente. Só rapidamente. Isso aqui é um artigo científico bem recente, 2011. Né? Desculpe o inglês, mas eu vou traduzir aqui. Ó. Foi encontrado neurônios jovens, né? Ou seja, em pessoas adultas, onde não se esperaria mais ter novos neurônios. Se sabe que essa região aqui, ó, essa região em vermelho, em azul e em verde, são cavidades que tem dentro do cérebro preenchidas de líquido, tal do líquido cerebral. A gente tem líquido em volta do cérebro e dentro do cérebro nós temos essas cavidades que tem líquido também. Muito bem. São chamados ventrículos. Ventrículos laterais em vermelho, primeiro e segundo ventrículo, terceiro ventrículo e quarto ventrículo. Muito bem. Na periferia desses ventrículos estão sempre surgindo neurônios novos que migram para outras regiões. Mas o que isso tem a ver com espiritualidade? Espera um pouquinho. Não sei se vai dar tempo de chegar lá, mas a gente vai tentar. Tá? Esse outro estudo mostra o seguinte, ó.
Essa região do cérebro aqui, chamada hipocampo, hipocampo é o nome desse bichinho aqui, ó. Cavalo marinho, né? E aqui é essa região do cérebro que foi retirada do cérebro. Parece bem um cavalo marinho, né? Muito bem. Essa região aqui, ela está localizada nos lobos temporais. Ela é fundamental no controle do pensamento, na memória, raciocínio, capacidade de lidar com estresse, né? Nessa região aqui existe produção de neurônios novos a vida toda, inclusive no velho. E eu posso estimular isso desde pequenininho, para que essa região tenha mais e mais número de células ativas e funcionantes, né? Então aqui foi encontrado novos neurônios nascidos, né, no cérebro de mamíferos na região do hipocampo em adultos, né? Isso conferindo um substrato para aspectos flexíveis e dinâmicos do comportamento, né? Como flexibilidade no comportamento e resolução em vários aspectos da memória. Então, gente, talvez a grande mudança no paradigma da biologia, antigamente se dizia o seguinte: o órgão faz a função. Não era essa a ideia? O órgão, a estrutura faz a função. Primeiro eu tenho que ter um coração, para depois ele bombear. Primeiro eu tenho que ter um cérebro, para o cérebro produzir o pensamento. Sem o cérebro eu não tenho pensamento. Esse era o conceito básico, né? Para eu me movimentar, me locomover, primeiro eu tenho que ter perna, osso, músculo, tendão, nervo. Primeiro eu tenho que ter estrutura, para depois ter a função. O que a gente está vendo hoje? Isso está mudando. O que está mudando? A minha mente, comandada pela minha vontade, muda a estrutura do cérebro, e mudando a estrutura do cérebro, muda a função do cérebro. Isso não é fantasia, gente, tá? Comecei a me interessar sobre esse assunto lá em 2012, em que eu fiz uma pesquisa num banco de dados. O PubMed, ele congrega mais ou menos 8.000 revistas da área da saúde e das ciências biomédicas. As melhores revistas do mundo, científicas, nas áreas da biologia, da química, farmacologia e medicina, ficam nessa biblioteca virtual ali, tá? E daí eu botei duas palavrinhas e apertei aqui no busca, e eu queria saber quanto estava sendo publicado sobre cada um desses assuntos, né? Mindfulness é um nome que se dá em inglês para meditação. É mais fácil fazer pesquisa sobre meditação do que sobre prece, porque prece cada um ora do seu jeito, não tem como eu padronizar. Meditação não, principalmente a meditação de origem budista, ela tem uma sistemática, que é fácil de eu ensinar para as pessoas, né? Então é fácil de eu padronizar e poder comparar um grupo que medita, ora, e um grupo que não medita, e ver o que muda no cérebro deles, na vida deles, no pensamento deles, né? Então, sobre mindfulness, nos últimos 10 anos tinha 136.540 referências, artigos, textos, cartas, comentários. E nos últimos 5 anos, 82.000. Ou seja, nos últimos 5 anos havia ocorrido um aumento de 80%, de 60% no número de publicações científicas produzidas dentro de universidades sobre meditação e prece. E aqui usei também o termo meditação, que não é tão utilizado. Também o número de pesquisa está dramaticamente aumentando, né? E eu selecionei alguns desses artigos, gente. Eu não vou me deter nos aspectos técnicos, mas eu quero chamar a atenção pelo seguinte: que a gente saia daqui com a ideia de que o que a gente pensa, como a gente pensa, as escolhas que a gente faz, muda o nosso cérebro.
A ideia antiga é que nós éramos prisioneiros do nosso cérebro. O meu cérebro é assim, funciona desse jeito, eu sou vítima do meu cérebro. Né? Aí vale toda para a esfera das doenças psiquiátricas. A gente sabe que tem situações extremas, né, gente? Uma esquizofrenia, uma situação extrema, né, de desorganização do pensamento, da fisiologia cerebral. Possivelmente não foi nessa vida que surgiram as escolhas e as decisões que geraram essa situação extrema, né? Mas as coisas do dia a dia, não tão extremas, a neurofisiologia está nos dizendo que a gente muda o nosso cérebro como a gente quer, para o lado que a gente quer. Daí a gente começa a lembrar que aquela recomendação do Cristo, né? Cura-te a ti mesmo, né? E de todos os grandes avatares e pensadores, seja um médico de ti mesmo, né? É a mais profunda verdade, né? Então veja aqui, ó. Um treinamento de meditação de curta duração, 8 semanas, 20 minutos por dia. Mudou as características da substância branca nessa região aqui chamada cingulado. Se eu pegar um cérebro agora, cortar ao meio e fatiar, eu só vou enxergar duas cores, branco e preto. Branco é essa parte do neurônio aqui, o axônio. Preto é quando eu encontro a cabeça do neurônio, os corpos neuronais, a parte que pensa do neurônio. Tá? Então, dentro do cérebro eu tenho o cauda de neurônio, que o aspecto é branco, porque tem mielina, ou eu tenho áreas escuras formando aglomerados, núcleos, que são os aglomerados de corpos neuronais. Tá? Então, o que esse artigo mostra? Que 20 minutinhos por dia, 8 semanas, houve uma mudança na mielinização dos neurônios nessa região do cérebro aqui. Aqui é o chakra frontal, aqui é a nuca, né? Nessa região aqui. Essa região aqui está relacionada com as seguintes funções. Vê se interessa para alguém isso. Resolução de conflitos, regulação das emoções e comportamento, funções executivas, resolver problema, organizar, planejar, né? Antecipação de recompensa. Se a gente não antecipa a recompensa, a gente nunca vai pagar imposto de renda. A gente tem que antecipar alguma recompensa, senão ninguém paga, né? Empatia. Vocês acham que isso resolve alguma coisa nesse mundo? Não. E controle de frequência cardíaca e pressão arterial. A pessoa começou a meditar 20 minutos por dia e mudou a estrutura física do cérebro depois de 2 meses. Para melhor. Né? São os resultados do mesmo estudo, mostrando que nessa região aqui houve uma grande reorganização dessas fibras nervosas, desses axônios. Tá? Conclusão, 11 horas de meditação, que foi o tempo das 8 semanas, 20 minutos por dia, aumenta a atividade do córtex cingulado, ou aumentando a mielinização, ou melhorando a organização dos neurônios nessa região. A mente está mudando o cérebro, e não o cérebro está mudando a mente. Orai e vigiai. Não é conversa para boi dormir. Tá? Orai e vigiai. Olha esse outro estudo aqui, ó. Utilização de meditação para controlar a pressão arterial. Tem artigos que mostram que reduz a pressão arterial. Tá? Eu vou passar rápido aqui, ó. A meditação, resposta cerebral da meditação ajuda a prever se o indivíduo vai ser capaz ou não de parar de fumar, que muda o funcionamento do cérebro. Tá? Um grande número de centros estão utilizando prece e meditação na regulação da emoção, nos transtornos de humor, depressão, ansiedade, pânico, fobias, né? E os resultados são muito promissores, né? Parece que meditação reduz a autoavaliação negativa
Alguém já escutou uma vozinha dentro de si dizendo coisas horríveis a respeito de si próprio? E tu quer tirar isso e daqui a pouquinho volta. Ruminação, de fica ruminando pensamentos de desvalia. Meditação reduz esse tipo de conversinha que só leva a gente para baixo. Aumenta a tolerância em relação a situações afetivas negativas e a dor física. Quem medita tem menos dor física. É um ótimo remédio adjuvante a qualquer tipo de dor, lombar, cefaleia, não que seja exclusivo, mas ajuda. E aumenta a autocompaixão, a empatia em pacientes que têm disforia crônica. Disforia é aquele mau humor, azedume crônico. Meditação gerando bem-estar em pacientes com diabetes tipo 2. Isso aqui é fantástico, gente. Isso aqui tinha que sair no Caderno Vida, tinha que sair no Jornal das 8, né? Qualquer coisa que todo mundo visse. Olha isso aqui, gente. Publicado nessa universidade aqui que vocês... Harvard, Universidade de Massachusetts. 2011, Revista de Psiquiatria, mostrando que meditação, prática de meditação, causa aumento regional em substância cinzenta. O que é substância cinzenta? A cabeça do neurônio, é o corpo neuronal, é a parte mais nobre do neurônio. Meditação aumenta a área de substância cinzenta pensante no cérebro. A mente mudando a estrutura. E a estrutura passa a funcionar de uma maneira diferente. Também, mesma coisa, vou tocar, tá, gente? Meditação auxiliando na regulação do sono, né? E na redução do nível do hormônio de estresse. O principal hormônio de estresse é o cortisol. Né? Então eles compararam dois grupos. Um fez meditação 8 semanas, 20 minutos por dia, o outro não fez. O que eles viram depois dessas 8 semanas? O grupo que fez o treinamento tinha nível de cortisol significativamente mais baixo. E teve uma melhora significativa no padrão do sono. Quem dorme mal tem tendência a ganhar peso, a irritabilidade, a depressão e a se tornar hipertenso. E tem maior risco de diabetes tipo 2. Dormir mal não quer dizer dormir pouco, nem dormir muito. Tem gente que dorme 12 horas e acorda como se tivesse uma tonelada no corpo. Tem gente que dorme 5 horas e acorda a 1000. Então é qualidade do sono. Então quem está dormindo mal, vamos dar um jeito de melhorar. Comida interfere no sono, atividade física interfere no sono, meditação, prece interfere favoravelmente no sono. Tá? O que mais aqui? Esse trabalho eu achei fantástico, gente. Ó, também em Harvard aqui, ó. Seguinte, 2 grupos de universitários. Um grupo fez o treinamento de 8 semanas, 20 minutos por dia. O outro grupo esperava a sua vez para o treinamento depois de 2 meses. Ambos os grupos tiveram um mapeamento cerebral por eletroencefalograma antes de iniciar o treinamento. E ambos os grupos receberam a vacina para gripe. Foram vacinados para gripe. Um grupo fez o treinamento de 8 semanas. Depois dessas 8 semanas, se mediu os níveis de anticorpos contra o vírus da gripe e se refez o eletrocefalograma. O que esse estudo mostrou? Que aqueles que meditaram tiveram resposta imunológica mais exuberante, ou seja, os níveis de anticorpos protetores contra o vírus da gripe
foi significativamente maior do que aquele grupo que não tinha meditado. Né? Mostrando, e também houve uma mudança no padrão elétrico de atividade cerebral, tendendo a características que levam mais ao bem-estar, à harmonia interior, à tranquilidade. Né? Mostrando que não só o pensamento interfere no cérebro, mas interfere na função imunológica. A gente está careca de saber nos livros de André Luiz lá que formas, pensamento, bactérias astrais, o que eu penso atrai, vírus. Né? A gente cansa de ver isso. Né? Parece uma coisa fantasiosa. Não é, tem uma base física. Tá? A paz começa dentro de você, não a procure em nenhum outro lugar. Ninguém vai trazer felicidade para nós, nem paz, nem tranquilidade. O passe ajuda, a frequência sociedade espírita ajuda, a frequência em qualquer tradição religiosa honesta ajuda, né? Mas eu sou o meu melhor instrumento para conquistar a paz, para conquistar a felicidade. Treinamento breve em meditação melhora a atenção e a capacidade de autorregulação. Muda a atividade elétrica cerebral. Vou passar. Isso aqui é interessante. Muitos médicos que trabalham em ambientes de muito estresse, como oncologistas, emergencistas e intensivistas que trabalham em UTI, de acordo com o regime de trabalho, né, eles frequentemente podem sofrer uma doença chamada burnout, que em português se chama estafa profissional, que não é só sentir cansado, é uma fadiga existencial. Né? Perde interesse pela profissão, evita os pacientes, né? Perde empatia com os pacientes, não se gratifica mais com a profissão, né? Vira um robô. Né? Daí pegaram esses médicos, dividiram em dois grupos. Um grupo fez cursinho de meditação, 8 semanas, 20 minutos por dia, que pode ser a minha prece em casa, 20 minutos por dia, no silêncio do meu coração. Né? E depois reavaliaram esses profissionais da saúde, a maioria médicos, né, com questionários de qualidade de vida, sintomas depressivos, e nitidamente houve uma melhora favorável do grupo. Simplesmente 20 minutos por dia, 8 semanas, não é 8 anos, gente, 8 semaninhas. Tá? Olha o que o Lao Tzu disse, né, gente? Se você está deprimido, você está vivendo no passado. Se você está ansioso, você está vivendo no futuro. Se você está em paz, é porque você está vivendo no presente. Como é que a gente se liberta do passado, gente? Perdão. Como é que a gente se liberta da ansiedade do futuro? Fé. Saber que nós não estamos sozinhos no mundo, né? Que nós fazemos parte de uma teia e tentarmos nos conectar, né, com esse algo maior que nos ama, que nos abraça 24 horas por dia. E a gente muitas vezes não está atento para isso. Né? Perdão e fé. E esse exercício contínuo, diário, de eu me manter conectado, né, com esse todo maior. E daí vou começar realmente a aproveitar as oportunidades do presente. Tá? Aqui tem estudos interessantes mostrando que talvez a meditação possa retardar o envelhecimento. O envelhecimento tem a ver com o comprimento dos cromossomos. Né? Tem uma parte dos cromossomos que se chama telômero. Quando ela vai encurtando, significa que o tempo de vida da criatura está no fim, né? E esse telômero ele encurta principalmente por estresse crônico, né? Então, quem sabe uma coisa não leva também a isso, né? Trabalho 2009. Então, resumindo, tá, gente? Prece e meditação, o que ela faz sobre o nosso corpo?
influencia áreas cerebrais relacionadas com atenção, emoção, consciência, percepção e funções executivas. Melhora a relação entre amígdala, córtex cingulado e córtex pré-frontal. Todas essas regiões aqui citadas, esses nomes complicados, significam o seguinte, que meditação e prece melhora o funcionamento das áreas relacionadas ao controle do afeto, das emoções, do pensamento, né? Da capacidade de sentir prazer com as coisas simples da vida. Meditação aumenta a dopamina. Dopamina é o neurotransmissor do prazer. Por que o cara fica dependente ao crack? Crack é um grande liberador de dopamina. Fumou, vai dopamina até para a ponta dos cabelos. Só que depois ela vai lá embaixo. Então aumenta a dopamina de uma forma fisiológica. Melhora o reconhecimento desapegado das emoções, diminui a impulsividade. Quanta bobagem a gente faz por impulsividade, né, gente? Todos os dias. É muito fácil a gente se descuidar, né? A gente está um pouco cansado, final do dia. Aquela gotinha a mais tira a gente do sério. Né? A prática da meditação vai permitindo a gente diminuir essa resposta agressiva, esse dar de volta, que muitas vezes agrava a situação e não melhora. Né? Aumenta a capacidade de redirecionar a atenção daquilo que não interessa para aquilo que interessa, daquilo que está incomodando para aquilo que me dá alegria e prazer. Aumenta a massa cinzenta em áreas cerebrais relacionadas às emoções e diminui a atrofia do córtex do envelhecimento. Sobre a mente, prece e meditação diminui a ansiedade, a ira, a depressão, a preocupação, diminui a ruminação mental, aumenta a capacidade de aceitação, compreensão, né? Está sendo testado em transtorno de ansiedade, transtornos alimentares, dor crônica, depressão, personalidades borderline. Artigos super recentes, 2011, em revistas internacionais científicas. Né? Aumenta a nossa capacidade de equilíbrio, equanimidade, maior aceitação, aumenta a rejeição, a capacidade de nós nos libertarmos de emoções e pensamentos não desejados, melhora a qualidade do sono, diminui compulsão e assim por diante. Né? Daí a gente lembra lá o pensamento do Buda, né? Quantos anos antes de Cristo? 600 anos antes de Cristo. E que o tal do Buda, embaixo da árvore, meditando, já dizia: somos o que pensamos. Tudo que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. 2.600 anos depois, a ciência está mostrando que o nosso pensamento muda o nosso mundo. O nosso mundo físico, cerebral, bioquímico, hormonal. Tá? Uma série de efeitos sobre o corpo, né? Benefícios na psoríase, no diabetes tipo 2, na fibromialgia, na artrite reumatoide, na dor lombar, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, melhora na imunidade, aumenta a atividade das células natural killer, que nos defende contra as células malignas, aumenta a produção de substâncias que bloqueiam a atividade do vírus HIV, por exemplo, aumenta a ação do parasimpático. O parasimpático é a parte do sistema nervoso que dá tranquilidade. O simpático é que ativa adrenalina, estresse. Né? Então, prece e meditação ativa o parasimpático, que deixa a gente zen. Tá? Diminui cortisol, diminui interleucina, que é um mediador inflamatório. Tá? Aumenta esse hormônio aqui, ó, a vasopressina, que diminui a fadiga, melhora a memória, melhora a atenção, aumenta as beta-endorfinas, que diminuem a dor, diminuem o medo, diminuem o cansaço. Eu estou precisando disso aí também. Vou meditar de noite, mais um pouquinho. Aumenta a serotonina, melhora o humor, analgesia, aumenta a dopamina, melhora a atenção, tá? Efeito lá, interfere na pineal, a meditação, né, gente?
aumentando a secreção do hormônio da pineal, a melatonina, que é levemente sedativa, que é analgésica, né? E que exerce ação em outras estruturas neurológicas e hormonais do sistema nervoso, né? Então, conclusão dos estudos, não é conclusão das religiões, é conclusão da ciência sobre prece e meditação. Influi no aprendizado, na emoção, na biologia, no comportamento, na estrutura e funcionamento cerebral. Isso é revolucionário, gente. Está dentro de nós. Tá? E alguns autores estão chamando essa potencialidade de tecnologia interior. Né? Que os budistas, que os teosofistas, que os espíritas, né? preceituam há milhares de anos. Né? Busca o teu templo interior, né? E no silêncio desse templo interior tu irás descobrir a verdade. Né? E a verdade é uma coisa boa. A verdade é que nós somos filhos de Deus. Né? Nós somos herdeiros da paz, da alegria, da satisfação, do amor, da felicidade, do prazer de estar vivos. E lembrando, gente, que nós homens não somos somente, né? Nós temos um corpo, nós temos emoções. Então, rapidamente, gente, algumas coisas eu trouxe de propósito, assim, porque não dá para ir. Talvez alguém consiga, eu não consigo. Por exemplo, eu não conseguiria ir todos os dias trabalhar numa igreja qualquer. Eu não conseguiria. Porque o meu corpo pede que eu tenha pelo menos 3 vezes por semana uma prática de atividade física. Eu preciso disso. Eu preciso de tempo para comer também. Comer bem. Comer adequadamente, não às pressas e qualquer coisa. Né? E eu trouxe esses artigos para mostrar que essas coisas interferem na nossa espiritualidade, no nosso bem-estar, na nossa capacidade de orarmos e meditarmos com eficiência. Né? Esse estudo aqui, gente, bem recente, 2009, né, em Tendências em Neurociências, né, mostra que o exercício, gente, melhora exercício físico, aeróbio, caminhar, correr, andar de bicicleta, qualquer coisa que mexa o corpo, que dê aquela suadinha, que dispare um pouco o coração, né, melhora a memória, aumenta a produção de novos neurônios naquela região chamada hipocampo, que a gente comentou anteriormente, né? Aumenta a sobrevida de células, aumenta a plasticidade sináptica neuronal, melhora a função vascular, diminui pressão arterial, diminui risco cardiovascular, né? E não depende de ninguém, é barato. Eu posso botar um tênis, né? Tênis e fazer minha prática de atividade física, meia hora, 3 vezes por semana. Tá, gente? Vocês vão ver a diferença que isso faz no sono, na qualidade de vida, no humor, na disposição. Tá? Ó, seja esperto, exercite o seu coração, efeitos do exercício no cérebro e no aprendizado. Nem vou entrar em detalhes no artigo. Né? Efeito do exercício no cérebro, aprendizado e no tempo de vida. Efeito de componentes da alimentação, como o ômega 3, né? Mostrando que aumenta a vitalidade cerebral, talvez seja um importante auxiliar no controle de doenças afetivas, transtornos de humor. Né? Aqui só mostrando um estudo, gente, da Organização das Nações Unidas, a FAO, né? A FAO é a Organização das Nações Unidas para o Comércio, pela Comida e Agricultura. O que eles notaram aqui, ó, gente? Em vermelho é doença depressiva. Essa linha ela começa a cair aqui, não nota um pouquinho? Aqui ela está mais alta, aqui ela cai um pouquinho. Ela começa a cair à medida que ocorre aumento do consumo de peixe. Desculpa, tem que dizer isso, quem não gosta de peixe. Né? Mas tem outras coisas para quem não gosta de peixe. Né? Vejam aqui, ó, o transtorno maníaco-depressivo.
melhora, diminui à medida que aumenta o consumo de peixe. Mostrando que o que a gente come interfere no cérebro. Tá? Olha que estudo interessante esse, gente. Também da FAO, Organização das Nações Unidas para o Alimento e Agricultura. Em azul aqui é a curva da depressão, dos transtornos depressivos. Ansiedade, pânico e depressão. É tudo a mesma família. Vejam aqui, ó. E aqui o consumo de peixe. Quando o consumo de peixe é maior, em populações que o consumo de peixe é maior, transtornos depressivos menor. Cada vez mais, gente, está se defendendo a ideia daquela alimentação que genericamente tem o nome de mediterrânea. Frutas, hortaliças, nozes, castanhas, diminuir um pouco a carne, principalmente a carne vermelha, né? Leite, queijo, azeite de oliva, né? Menos industrializados, menos gordura saturada, menos gordura trans. Isso interfere no nosso pensamento, gente. E nos empurra um lixo para comer. Numa embalagem bonitinha e barata e gostosa. E a gente, por pressa e praticidade, supondo que os órgãos reguladores são idôneos, né, que não iriam oferecer algo que não fosse saudável, né? Então, gente, isso é espiritual. A gente tem que escolher melhor o que a gente come. Tá? Veja, gente, a mesma mensagem em todos os tempos, né, que nós chamamos de religião cósmica ou filosofia perene. Tá? Eu extraí de diferentes autores espíritas e não espíritas algumas frases, né, para mostrar a unidade subjacente de todo o pensamento religioso, né? Veja aqui lá em Fonte Viva, Emmanuel: refugia-te no templo à parte, dentro da tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções de paz e de justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Está dentro da gente. Não vai vir de fora. Tudo que vem de fora dura pouco. A gente fica esperando que alguém nos ame, né? Claro que é bom ser amado, mas tem que ser ele, do jeito que eu quero. Se não for ele do jeito que eu quero, não serve. Tu vai ser infeliz, criatura. Né? O que sai da gente pertence a gente. O que sai da gente pertence a gente. Né? E tendo ele orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. A oração é a divina voz do Espírito no grande silêncio. Emmanuel: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mateus: andai como filhos da luz. Paulo: vivemos e agimos em Deus. Não é parecida com aquela frase de Emmanuel lá atrás, que nós nos movemos em Deus, no plasma divino? Olha o que esse yogi aqui, Vivekananda, né, faleceu no início do século XX, dizia. Ele tem um livro muito bonito de ler, que é O que é Religião. Vivemos e agimos em Deus. O objetivo de toda religião é revelar Deus dentro de cada alma. Nisso consiste a religião universal. Ore para obter luz e conhecimento. Quando a mente ultrapassa a linha de consciência do eu, chega à supraconsciência. Que André Luiz define lá no Mundo Maior, 3º capítulo, a casa mental, a supraconsciência é o andar superior, né? Que está relacionado a essa região do cérebro aqui, né? Onde estão depositadas as sementes divinas que estão dentro de cada um de nós. E a nossa vontade é o único instrumento capaz de alcançar esse estado, né, elevado, né, de percepção diferente do mundo e da realidade, e de a gente cada vez mais estar em contato com esse entrelaçamento, com essa realidade maior. O
principal fator para o êxito espiritual é a disposição, é a decisão, é querer. Jesus disse, a colheita, na verdade, é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Eu preciso não de um grande esforço, eu preciso de um pequeno esforço todos os dias, continuado. Dos meus 20, 30 minutos, porque eu entro dentro de mim, né, e busco a fonte, que é o meu Pai, né, que está dentro de mim. E lá eu vou encontrar as respostas. Quem falou isso foi Yogananda, né? Um yogi, falando em Jesus, né? Nesse livro, A Eterna Busca do Homem. Nós estamos confinados apenas pelas paredes que nós próprios construímos. Nós construímos e só nós podemos retirar, né, esses biombos que nós botamos fora da gente, né? E o nosso desejo, né, gente, com essa apresentação, é que cada vez mais todos nós, cada um de nós, nos sintamos motivados, né, para realmente nós nos tornarmos um farol, um pequeno farol. Na nossa vida diária, no nosso trabalho dentro de casa, né? Sabendo que às vezes esse farol, em alguns momentos a luz dele pode estar um pouco bruxuleante, né? Mas ele tem vitalidade, ele tem uma força infinita, né? Que nós possamos ser esses filhos da luz cada dia mais. E obrigado pela atenção de vocês.